aí dando continuidade aí então a esse tema aí da Guerra Fria, tá, pessoal? Como eu tinha comentado para vocês, pessoal, vamos tentar dar uma pesquisada aí um pouco mais, porque eu vejo que é uma grande dificuldade que vocês têm é essa questão da diferença aí do socialismo e do comunismo, tá? Como eu falei aqui, só para estar relembrando, então nós temos aí o socialismo seria então no caso a primeira etapa da questão da sociedade igualitária, e o comunismo seria a segunda fase aí, né? Seria o ápice aí do socialismo, tá? Lembrando que o socialismo ele defende uma sociedade igualitária e já o comunismo defende uma sociedade igualitária sem sociedade, que não esteja sociedade. Então o socialismo, uma sociedade igualitária, e o comunismo, uma sociedade sem divisão de classe aí social, tá? Sem nenhuma divisão de classe social. O comunismo ele fala que todo mundo deve receber de acordo à sua necessidade, e já o socialismo fala que cada um deve receber de acordo à sua função, né? De acordo à função o cargo que cada um ocupa. Então essas são umas das diferenças aí entre esses dois, tá? No socialismo você tem uma forma de governo, né? Você ainda tem uma sociedade dividida, e já no comunismo você tem o governo controlando tudo, né? Você tem o governo controlando todas as empresas. Pesquisem um pouco mais sobre a diferença aí do socialismo e do comunismo, tá, turma? Beleza? Então, dando continuidade aí à Guerra Fria, essa divisão do mundo aí entre o capitalismo, a questão do dinheiro, e o socialismo e a questão igualitária, nós temos então aí a Guerra Fria, né? E um dos marcos da Guerra Fria, pessoal, foi a divisão ali da Alemanha, tá? Foi a divisão aí, foi um dos grandes marcos. Nós temos aí a construção do Muro de Berlim, pessoal, tá? Nós temos aí a partir de 1949 aí, que ocorreu a Conferência de Potsdam, né? Que nós já estudamos sobre isso aí, que foi a divisão ali da Alemanha de Berlim, né? Da Alemanha de Berlim em 4 zonas ocupadas aí pela União Soviética, ocupada pelos Estados Unidos, ocupada pela França e ocupada também ali pela Inglaterra, tá? Um dos marcos, como eu falei para vocês, é a construção do Muro de Berlim. Pessoal, tem um filme excelente aí que vocês podem estar pesquisando na internet, chama Ponte dos Espiões. Cara, é um filme muito bacana aí, que mostra aí bem o período dessa construção aí do Muro de Berlim. É um filme fascinante aí, vocês vão gostar de assistir, tá, pessoal? Com aquele ator, o Tom Hanks, ele mostra, ele passa pelo muro quando o muro ainda está sendo construído. É bem bacana o filme, tá? Então nós temos aí a divisão da Alemanha, nós temos aí a República Democrática Alemã Oriental e a República Federal da Alemanha Ocidental. Nós temos aí então Berlim se torna o principal alvo de investimento norte-americano, que obtém um grande desenvolvimento. E em 1961, para conter a migração da oriental, né, e ocidental, para que parasse esse fluxo aí entre essas duas regiões, os comunistas então construíram um mundo que dividiu aí a cidade, tá? Então, cara, você teve famílias aí que foram divididas. Esse muro ele foi construído de maneira ali muito rápida, aí dividindo aí a Berlim, tá? Dividindo aí a Alemanha, tá? Então você também, nós temos ali em 1947, 1949 aí alguns planos econômicos, tá? Um dos grandes marcos aí da Guerra Fria foi o Plano Marshall, que eu comentei com vocês na primeira aula, que era um plano econômico de auxílio aos países europeus, né? Ali com pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele queria diminuir, reduzir qualquer influência soviética. E de outro lado, em 1949, a União Soviética acaba criando aí a Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, né? É uma versão aí soviética do Plano Marshall. Ela também ajuda os países que querem se aliar ao comunismo. Então, de um lado do capitalismo você tem o Plano Marshall, e de outro você tem a Comecon aí, que é para ajudar os países socialistas. Beleza, turma? Tá? Então, essas duas doutrinas aí foram criadas aí, né? Nós temos a doutrina de Truman,
que apoiava as nações livres que desejavam resistir à dominação comunista. Então ele influenciava os países a se tornar comunistas, e se fosse necessário ter uma guerra, ele também ajudava ali de maneira militar, né, dando aí armas, emprestando até mesmo soldados, se fosse o caso aí, para conter, para resistir à dominação aí comunista, tá? E nós temos aí também a fundação aí dos partidos operários aí, dos partidos comunistas aí, que tentaram acabar buscando aí influenciar a União Europeia, tá? Nós temos dois grandes pactos que foi firmado aí, a OTAN em 1949 do lado do capitalismo, e nós temos também em 1955 o Pacto de Varsóvia do lado dos soviéticos, tá? A OTAN, a Organização do Tratado do Norte, uma aliança militar ali com os países capitalistas de início. Aí temos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha, né, França, a Grã-Bretanha, a Turquia aí. E de outro lado nós temos o Pacto de Varsóvia, né, que ocupava a Alemanha Oriental, tinha a Bulgária, a Ucrânia, a União Soviética, a Albânia, a Tchecoslováquia, a Polônia, tá, a Romênia, Cuba, tá? E posteriormente aí nós vamos estar vendo ali até a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte ali, a divisão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, beleza, turma? Então você tem essas alianças militares aí que foi feita aí na OTAN, que era uma aliança militar, e você tinha aí o Pacto de Varsóvia, tá, pessoal? Então aqui eu trouxe as iniciais de cada país, e aqui nós temos o Pacto de Varsóvia aí, tá? Lembrando então, a OTAN liderada pelos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia liderado aí pela União Soviética. Então aqui tem um mapa mostrando essas alianças. O que está em vermelho nós temos aí o Pacto de Varsóvia, o que está azul nós temos aí a OTAN ali na Europa ali, beleza, turma? Então de um lado aí nós temos todo aí aliado ao capitalismo, de outro lado aliado ao comunismo, beleza? Então, nós temos, como eu falei para vocês, aí a corrida armamentista, né? Um processo pelo qual o país busca se armar para proteger um ao outro. Ao mesmo tempo, os países sentem-se ameaçados pelo poder militar do outro, investindo um aparato de defesa. Com isso surge o ciclo vicioso no qual ambos os países se armaram em decorrência a uma desconfiança mútua. Os Estados Unidos construíam um porta-avião, a União Soviética ia construir 2. Estados Unidos comprava 10 caças, a União Soviética ia lá comprava 13. Então eles ficavam disputando, toda hora um tentava fazer mais armas, ter mais armas um que o outro, tá? Um resuminho básico aí. Nós temos também aí a corrida espacial, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Nós temos aí o primeiro satélite artificial aí no espaço, o Sputnik aí, o primeiro ser vivo no espaço, a cachorra Laika. Vocês já assistiram aquele filme O Guardião da Galáxia? Tem a cachorra Laika, quando eles vão tentar vender a pedra lá, ela tá lá naquele filme, dá pra ver ela com o uniforme soviético, né? Então você tem aí a União Soviética iniciando esse processo de expansão aí de corrida espacial em 1957, e aí os Estados Unidos logo atrás em 1958, tá? Com a primeira missão Explorer 1, tá? Em 1961 você tem aí os Estados Unidos com o primeiro homem ao espaço, e já em 1969 os Estados Unidos chegam o homem aí à Lua aí na Apollo 11, né? Então você tem essa corrida aí, um querendo ser melhor que o outro aí, para mostrar que o seu sistema econômico, para mostrar que a sua ideologia ela é superior à outra, podemos dizer assim, tá, pessoal? Então aqui tem algumas imagens aí norte-americanas. Aqui nós temos a Laika, primeiro ser vivo no espaço. Você tem o Yuri, esqueci o sobrenome dele, o Yuri Garay, não lembro direito o sobrenome dele, que é o primeiro homem que vai ao espaço. Então as duas missões aí soviéticas. E aqui você já tem a Apollo 11 aí, com Armstrong no espaço aí, pisando então na Lua, tá? Que há muita controvérsia sobre a chegada do homem à Lua, né, pessoal? Tem muita história aí que fala que os Estados Unidos não levou esse homem à Lua. Tem muita gente que ainda fala que isso é mentira, que naquela época não tinha como. E porque hoje não vai, se tem
bem mais tecnologia que aquela época, por que que hoje não vai? Então tem muitas histórias aí que falam que os Estados Unidos falou que levou o homem à lua só para poder ganhar aí nessa questão ideológica aí dessa corrida espacial aí em relação à União Soviética, beleza, turma? Nós temos aí a Guerra da Coreia, que eu falei para vocês, que vai lá de 1950 a 1953, que é perdas humanas aí soma 2 milhões. Você tem o norte da família Kim aí, comunista, com apoio aí da Rússia, né, da União Soviética, e você tem a Coreia do Sul aí, capitalista, com apoio dos Estados Unidos, né? Você tem aí a China e a União Soviética aí na região norte. A China é ligada aí à Coreia do Norte. Você tem aí os Estados Unidos e a ONU, né, que é pró-sul aí, né? Foi uma guerra aí sem vencedores, pessoal, porque teve uma grande perca de vidas humanas e acabou sendo que nenhum país teve uma grande influência aí sobre os dois, né? Você tem aí uma guerra aí que só trouxe tristeza e até hoje ainda traz a divisão de famílias aí que acabou sendo dividida aí com esse território, tá, turma? Tá? Então aí tem algumas imagens aí da Guerra da Coreia, essa divisão aí, né? Aí nós temos também a Guerra do Vietnã, que vai de 1964 a 1975. Você soma aí a cerca de 3 milhões de mortes, né? O norte comunista e o sul capitalista. A vitória acabou ocorrendo aí do norte, transformando a Coreia em comunista, a região do Vietnã, né? Você tem aí a primeira derrota entre aspas aí, entre parênteses aí, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos usou o Vietnã, pessoal, só para testar várias armas. Teve várias atrocidades aí que os Estados Unidos acabou fazendo aí nessa guerra do Vietnã, usando armas aí de destruição, usando armas químicas, o agente laranja, o Nepal aí, armas que queimavam a pele. Foi muito feio que os Estados Unidos acabou fazendo ali na guerra do Vietnã. Aqui você tá vendo aí o agente laranja que eu tô comentando com vocês. Aqui tem uma criança que ela foi contaminada com essa arma química, que ela queimava a roupa e depois queimava a pele. Essa imagem vocês já devem ter visto em algum lugar. Então os Estados Unidos, ele, vamos dizer assim, ele perde, mas ele acaba se retirando dessa guerra, porque ele acaba fazendo tanta atrocidade com essa guerra que ele resolve sair da guerra. Ele sai como perdedor, para ele, vamos dizer assim, não ser investigado por todas as atrocidades que ele acabou cometendo. Porque ele poderia jogar uma bomba e explodir o país todo ali, tá? Então é que ele não quis mesmo ganhar essa guerra. Ele acaba desistindo e acaba retornando aí. Mas ele faz o teste de várias armas aí, químicas aí, nessa região do Vietnã, tá? Nós vamos também estar estudando aí algumas intervenções aí dos Estados Unidos, da Grécia e da Turquia, beleza? Dentre outros aí, tá? A reconstrução aí do Japão pós Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estar vendo Cuba aí, a Revolução Cubana, a crise dos mísseis aí, nas nossas próximas aulas aí, também tem vídeo bem bacana. Na aula de quarta-feira eu vou trazer um pouco mais aí de conteúdo, um vídeo aí explicativo aí sobre esses temas aí da Guerra Fria, beleza, turma? Essa crise dos mísseis, os golpes militares aí, com apoio dos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, tá? E o fim, é claro, da União Soviética, né? Aí com Mikhail Gorbachev, que ele é eleito e ele acaba fazendo abertura econômica, acaba implantando o capitalismo ali na União Soviética, beleza? Então isso aqui, pessoal, hoje foi só um resuminho básico aí, sobre a União Soviética aí, sobre a Guerra Fria contra os Estados Unidos aí, o capitalismo e o comunismo, né? Esse aqui é o Mikhail Gorbachev, tá? Ele aí como presidente dos Estados Unidos, fazendo aí uns acordos de paz aí, acabando então aí com a Guerra Fria, beleza, pessoal? Então, um resuminho básico aí. Na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais, eu vou mandar o vídeo que eu falei para vocês e a gente vai estar vendo isso aí mais detalhadamente aí quando a gente retornar das férias, porque não adianta eu passar muita coisa sobre a Guerra Fria agora e aí vocês vão para férias, pode acabar esquecendo. Então, quando a gente retornar das férias, a gente dá continuidade a esse tema, beleza? Um grande abraço, beijão para todos e até a nossa próxima aula. Valeu, turma. Tchau!